Módulo 2, aula 6, NR10, medidas de controle, documentos iniciais. A NR10 estabelece no seu item 10.2 que em todas as intervenções de instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle de risco elétrico e de outros riscos adicionais, mediante técnicas de análise de risco, de forma a garantir a segurança e saúde do trabalhador. Medidas preventivas de controle de risco. Então, para a segurança, nós devemos sempre trabalhar com prevenção. E nós temos que controlar o risco, seja ele um risco de origem elétrica ou outros riscos adicionais. Vale lembrar aqui que nós falamos da NR 33, espaços confinados. Nós falamos, por exemplo, da NR 35, trabalho em altura. Nós falamos de ambientes explosivos e daí por diante. Então, todas as intervenções de instalações elétricas têm que ser adotadas medidas preventivas de controle de risco, como mediante uma técnica de análise de risco. Esse item ficou em vermelho. Por quê? Porque nós vamos lembrar de técnicas de análise de risco e nós vamos estudar e falar dela mais para frente. Mas o objetivo das medidas de controle é garantir a segurança e a saúde no trabalho. No item seguinte, a norma fala que as medidas de controle devem ser adotadas integrando-se às demais iniciativas da empresa, no âmbito de preservação de segurança, da saúde e do meio ambiente do trabalho. Lembra que numa aula anterior nós vimos uma pirâmide, onde os procedimentos estavam todos na base da pirâmide? Então, a NR está ali no meio. Ela tem que ser integrada às demais iniciativas da empresa para garantir a segurança, saúde e preservação do meio ambiente. Medidas de controle. Ainda, o item 10.3 da norma. Ele estabelece que as empresas são obrigadas a manter esquemas unifilares atualizados. E aparece aí de novo, esquemas unifilares atualizados. Por quê? Todo mundo conhece São Paulo? Alguns conhecem São Paulo? O bairro da Moca, Belo, como nós temos aqui nessa imagem, ó, eu dou esse guia para vocês se virarem lá na Moca, lá no hipódromo, com Y e 2 P's. Alguma coisa errada. Hipódromo na Moca não existe nem mais hoje. Esse é um mapa de 1913. Então a informação é um mapa, mas ele não está atualizado. Ele não serve para nada além de mostrar a São Paulo antiga. Quando nós estamos falando da NR10, ela pede que nossos esquemas estejam unifilares, estejam atualizados, com especificações dos sistemas de aterramento e com especificações dos sistemas e equipamentos e dispositivos de proteção. Quando a gente chega numa empresa e vê uma coisa assim, uma baita informação de distribuição de energia elétrica, precisamos depois olhar com detalhe nesse canto aqui, ó. Está atualizado? Sim ou não? Se tiver, é legal, porque você consegue, desde a entrada da energia, passando pelos sistemas de transmissão, de rebaixamento, chegar nas cargas de energia que você precisa, tá? Então, é isso que a NR10 pede para as instalações, que todas elas tenham o seu diagrama unifilar atualizado. Ainda, os estabelecimentos que tenham uma carga instalada superior a 75 kW, 100 cavalos, são obrigados a manter prontuário de instalações elétricas. Você circula por aí, em vários locais você não encontra um prontuário de instalações elétricas. Então, mesmo uma instalação provisória, um canteiro de obra, ele tem que ter um prontuário de instalações elétricas se a sua carga for maior que 100 cavalos ou 75 kW. E o que tem que ter no prontuário de instalações elétricas? Primeira coisa, o diagrama unifilar atualizado. Depois, um conjunto de procedimentos e de instruções técnicas e administrativas de segurança e de saúde
implementadas e relacionadas a normas que estabeleça a descrição das medidas de controle existentes naquela unidade. Depois, ele tem que ter as documentações de inspeção e medição do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos elétricos. Legal ver isso? Isso remete ao que a gente falou lá atrás, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, NBR 5419. Aterramentos elétricos, NBR 5410, NBR 14039, entre outras. Eles têm que estabelecer, o prontuário tem que estabelecer a especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual e o ferramental aplicáveis conforme determina a NR10. Cada instalação, cada planta tem equipamento e tem características diferentes das demais. Então, tem que ter esta especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual e de ferramental aplicável àquela unidade. E mais, tem que ter o que mais? Documentação comprobatória de qualificação, habilitação, capacitação e autorização dos trabalhadores e registro dos treinamentos realizados. Quer dizer que precisa ter comprovação para trabalhar? Sim. Quem está fazendo o curso de NR10 está fazendo justamente um dos treinamentos específicos para trabalhar com eletricidade em sua proximidade. O prontuário tem que ter os resultados dos testes de isolação elétricas realizados em equipamentos de proteção individual e coletiva. Vamos falar disso mais para frente, mas eu estou usando, por exemplo, uma bota de segurança. Tem que ter um teste? Tem que ter um teste de isolamento. Tem que ter a certificação dos equipamentos e materiais elétricos utilizados em áreas classificadas. Áreas classificadas são aquelas sujeitas a explosão, incêndio. Então, precisa ter certificação dos equipamentos e materiais elétricos das áreas classificadas. Olha, áreas classificadas são áreas sujeitas principalmente à explosão. Relatório técnico de inspeções atualizadas com recomendações de cronograma para adequação de todos os itens anteriores. Isto é o prontuário de instalações elétricas da maior parte das empresas. São uma série de itens e requisitos que precisam ter. O prontuário de uma empresa, por exemplo, que trabalha no sistema elétrico de potência, aí entra, por exemplo, a Enel, tem que ter também descrição de procedimentos para emergências e certificação de equipamentos de proteção coletiva e individual. O prontuário deve ser organizado e mantido pelo empregador ou por uma pessoa formalmente designada pela empresa. E ele tem que estar à disposição de todos os trabalhadores. Nós vemos aí um livro aberto, é um livro que precisa ser folheado. O prontuário não é um livro para ficar guardado na gaveta do responsável da manutenção, do diretor da empresa. Os trabalhadores têm que ter acesso ao prontuário. Por quê? Porque no dia a dia a gente faz uma série de alterações e a gente descobre uma série de condições na nossa instalação e nas nossas plantas. Então, o prontuário tem que ser uma ferramenta para que a gente permita atualizar. Porque hoje eu estou trabalhando de manhã e tem uma outra pessoa trabalhando à noite. Se eu descobrir alguma coisa agora de manhã e não disponibilizar para essa pessoa essa informação, seja ela mesma hoje à noite ou eu daqui 2, 3 meses, se isso não tiver registrado, não tiver no diagrama atualizado, a chance de ocorrer um acidente é muito grande. E todos os documentos previstos precisam ser elaborados por profissionais legalmente habilitados, sejam engenheiros, sejam técnicos, sejam médicos. Não pode existir documentos que não sejam elaborados por pessoas legalmente habilitadas, porque essas pessoas são profissionais, essas pessoas têm uma responsabilidade, têm treinamento, têm cursos de formação nessa área e são responsáveis pelo que elas colocam no prontuário para a segurança de cada um de nós. Com isso a gente termina
aula número 7 do módulo 2. Boa sorte na prova!